E aí, meu povo e minha pova, como é que vocês estão, meu sexto ano querido? Gente, quanta falta faz estarmos juntos, quanta falta faz, porque eu sinto muita saudade de vocês não têm noção. Isso não é normal não, gente, pelo amor de Deus. Olha só, na nossa aula passada nós falamos sobre autorretrato, estão lembrados? Falamos sobre autorretrato, falamos sobre alguns artistas importantes que faziam autorretratos, falamos sobre Amedeo Modigliani, falamos sobre Frida Kahlo, falamos sobre Rembrandt, também acho que passamos sobre Maurits Cornelis Escher, certo? Falamos também sobre Van Gogh, né? Aquele artista incrível, mas que também possuía alguns problemas psicológicos, e isso foi também quase que como um ponto positivo para criar suas obras. Não sei se vocês conseguem me entender sobre isso. Não que seja um ponto positivo ele ter uma doença mental, né? Mas que isso contribuiu para que ele conseguisse realizar suas obras. Ou seja, né, de todas as coisas ruins existe um lado bom. Não sei se eu posso dizer que existe um lado bom em relação a isso, mas é por esse caminho aí, tá bom? E aí, gente, agora vamos tratar do nosso livro de sexto ano. Então, todos vocês vão abrir para mim lá na página 2. Deixa eu só confirmar se é a página 2 mesmo. Exatamente, a página 2, que a gente vai falar sobre o mistério da múmia cantora. Que coisa engraçada, né? Se ela é múmia, como é que ela vai ser cantora? Porque a gente entende que se é múmia, já morreu, né? Mas vamos ver o que é que fala sobre isso. Olha só, observando a imagem da página 2, como vocês podem ver aí, a página 2, é uma página que mostra o quê? As imagens de algumas pirâmides, né? As pessoas estão lá no deserto, andando com seus camelos. E aí pergunta o seguinte: quantos anos tem a casa onde você mora? 10, 20, 30 anos? Quantos anos tem a casa onde você mora? Veja aí, se você sabe, se você não souber, se você não souber, corre para perguntar para alguém quantos anos que tem a casa onde você mora. Vê se você consegue fazer uma estimativa do tempo que você mora nesse lugar e quantos anos essa casa tem. Bom, deixa eu ver aqui, na casa onde eu moro agora, eu acho que essa casa aqui, que eu moro no apartamento, então tem que ter um tempo de construção desse apartamento, mas ele é relativamente novo. Então eu acredito que ele deve ter uns 7, 8 anos, ou menos até, não sei. Mas eu sei que eu morava em uma casa, quando eu morava com os meus pais, que eu morei lá desde quando eu era pequenininha. Não que eu seja muito grande agora, né? Vocês já viram que eu sou um pouco baixinha, mas quando eu era menorzinha de idade, eu fui pra dentro dessa casa quando ela estava sendo construída, e eu tinha 2, 3 anos. Então ela tem aí quase que 20 anos, 20, 21 anos, por aí. É isso, gente. Como seria uma construção com 4.500 anos de idade? Meu Deus! Olha só, se a minha casa, onde eu morava com os meus pais, tem quase 10 anos, ou tem quase 20 anos, e eu já penso assim, que é muito. Imagine uma construção que tem quase 4.500 anos. 4.500 anos. É muito tempo. Para pra pensar, você consegue imaginar esse tempo cronologicamente dentro da sua cabeça? Dentro da minha não cabe. Eu acho que é tanto tempo que não consigo nem pensar nesses tantos de anos, certo? Que existem de uma construção, por exemplo, e de toda... olha como é interessante. Sempre quando eu chego em uma cidade nova, uma cidade, né, mais antiga, como por exemplo Pirenópolis, e eu tô andando pelas cidades de Pirenópolis, na época que a gente não tava em pandemia, né, quando nós não estávamos em isolamento social, mas eu andava pelas ruas de Pirenópolis e eu ficava imaginando aquele lugar, sabe, as construções, e aí eu passava as mãos nas paredes das casas e chegava lá dentro das igrejas e ficava pensando, nossa, essa cidade toda, ela é um patrimônio cultural do Brasil. Ou seja, aqui aconteceram coisas muito importantes, que fazem parte da história do povo que mora aqui, certo? E esse lugar possui história. As paredes falam. Não que eu encoste a cabeça na parede
e consiga escutar a parede falando. Mas vocês entendem quando eu falo a parede fala? O lugar fala, o chão fala, as imagens falam, tudo fala, porque tudo aquilo tem história. Por que eu tô falando de Pirenópolis? Porque Pirenópolis é uma cidade histórica, ela é um patrimônio cultural histórico do Brasil. Porque justamente a cidade de Pirenópolis, né, ela foi construída através de pessoas que eram escravizadas. Vocês sabiam que a gente não fala que... a gente não usa o termo pessoas escravas? A gente não fala, foi construída pelos escravos. A gente não fala assim. A gente fala pessoas escravizadas. Sabia? Que tem que colocar primeiro o termo pessoas, pra gente nunca esquecer que essas pessoas eram pessoas. Porque se a gente fala só escravos, fica parecendo que eles são só escravos. E eles não eram. Antes de ser escravos, eles eram pessoas. Entendem isso que a tia quis dizer? É só uma explicação bem rapidinho para vocês verem como é que a gente tem que utilizar os termos no nosso dia a dia. A gente não pode falar escravos, a gente fala pessoas escravizadas. Mas é só uma maneira da gente ter respeito com essas pessoas, né? Então, a cidade de Pirenópolis, ela foi toda construída por pessoas que foram escravizadas. Vejam bem, quando eu falo pessoas que foram escravizadas, é porque eu entendo que antes de ser escravo, ela era uma pessoa digna, ela tinha sua dignidade, né? Então, se ela tinha sua dignidade, ela tem que ser reconhecida como pessoa. E aí, todo aquele lugar, ele foi construído por pessoas que tinham sido escravizadas. Então, elas sofriam, eram pessoas que viviam uma vida sem qualidade, elas tinham como se fossem seus donos, né? Outras pessoas eram donos dessas pessoas que eram escravizadas. Então, imagine o quanto que devia ser triste a vida delas. Elas não viviam uma vida, né, plena, porque elas não tinham liberdade. E se elas não tinham liberdade, elas não estavam vivendo a vida na sua plenitude. E aí, toda a cidade ela foi construída através disso, através desse sistema de escravidão, que foi muito ruim para a história da nossa sociedade, né, para a história da nossa cultura. Se a gente para pensar, foi horrível. Mas enfim, a cidade de Pirenópolis ela foi construída assim, né? A gente tem alguns espaços lá que foram construídos por esses escravos. E a gente precisa ter respeito por esses lugares. Então é por isso que eu falo que a cidade tem história. Agora você imagina uma construção com quase 4.500 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa construção, ela tem história, ou seja, se ela tem história, ela passou, ela estava lá. Sabe aquele episódio do... Ai, gente, será que vocês vão saber o que é Todo Mundo Odeia o Chris? Não, vou deixar pra lá essa referência. Vai que vocês não sabem o que é Todo Mundo Odeia o Chris. Mas tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que é o pai do Chris, que ele tá em todos os momentos. E aí ele fala, em tal momento eu estava lá. Ou em tal outro momento eu estava lá. Ou em tal outro momento eu também estava lá. E essa construção que a gente tá falando aqui, gente, ela tava em todos esses momentos de 4.500 anos de idade, de anos pra cá. Ela estava lá. Então, todos os acontecimentos do mundo, essa construção já existia, né, quando aconteceu nessa idade pra cá, porque ela já tinha sido construída, então ela já estava lá. Então, essa é a idade de algumas pirâmides do Egito. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de visitar as pirâmides do Egito, quando vocês chegarem lá, ao parar e olhar para aquela pirâmide, pensem nisso. Olhem para ela e pensem, meu Deus, essa pirâmide tem quase 4.500 anos. É muito tempo. É muito tempo. Deve ter muita história aqui. Deve ter muita arte aqui. Deve ter muita coisa que aconteceu aqui, ao redor desse lugar e em outros lugares do mundo que essa construção vivenciou. Como é que será que ela foi construída? Quais eram os costumes da época? Quais eram a cultura da época? Qual era a cultura da época, né? Então, você já viu alguma pirâmide? E sabe por que elas foram construídas? Alguma aula de vocês de história ou geografia já deve ter comentado ou não, né? Se não, seremos os primeiros a falar sobre as pirâmides do Egito. E aí, na página 2, vocês veem justamente o quê? A representação dessas pirâmides, né? Gente... Eita, todas as aulas que a tia grava pra vocês, ela tá espirrando. Parece uma coisa, nunca vi isso, mas é porque é alergia, tá, gente?
Ai, a tia tem muita alergia. Então imaginem só essa construção, como ela deve ser incrível. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Lá na página 3 diz o seguinte: os aspectos da cultura do Antigo Egito costumam estar presentes atualmente. Sério, professora? Aonde? Vamos ver. Podemos citar, por exemplo, o calendário anual de 365 dias. O calendário anual de 365 dias é justamente o calendário que nós adotamos aqui no mundo ocidente, certo? É o calendário que a gente adota. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro, contando todos os dias, a gente tem 365 dias no ano, exatamente. Distribuídos em quê? 12 meses, e a divisão do dia em 2 períodos de 12 horas. Então, a gente tem 12 horas de dia mais 12 horas à noite. Que são invenções, o quê, gente? Egípcias. Olha só que interessante. Não sei se vocês sabiam disso. Se não sabiam, estão sabendo agora. Olha só que interessante. A influência também pode ser notada na moda pelo uso de roupas de linho, maquiagens e joias que se remetem a essa cultura e tantas outras coisas mais quando nós falamos de cultura oriental. Muito interessante. Eu posso até dar uma olhada, gente, se a gente consegue falar um pouquinho sobre as mesquitas, os palácios, porque a gente consegue ter uma dimensão artística desses lugares um pouco maior, né? A gente consegue, inclusive, fazer um panorama em relação às religiões cristãs existentes dentro do mundo ocidental e essa religião islâmica existente no mundo oriental. A gente tá falando de Egito e tudo mais, mas eu acho que dá pra gente fazer essa ligação quando a gente falar de cultura oriental num todo, tá bom? Mas vamos focar aqui nas pirâmides. Bora lá. A influência também pode ser notada na moda pelo uso de roupas de linho, maquiagem, joias que se remetem a essa cultura. Após enfrentar invasões sucessivas de diversos povos, como os etíopes, persas, gregos, romanos e árabes, o Egito restabeleceu sua autonomia no século XX. Observe a seguir um mapa da antiga civilização do Egito. Então, nesse mapa, a gente tem aí, ó, esse mapa aqui, tá? Que vocês vão visualizar. Na página 3 de vocês diz o seguinte: a gente tem as pirâmides de Gizé, a esfinge de Gizé, pirâmide de Saqqara, templo de Hatshepsut, a tia não sabe falar esses nomes, colossomos de Memnon, templo de Luxor, templo de Medit Habu, templo de Abu Simbel, conhecido como o que, gente? Topmea, uma provável cantora, é a grande atração do Museu Egípcio e Rosa Cruz, em Curitiba. Apesar de ter parado de cantar há aproximadamente 2.600 anos, hoje ela é famosa por ser uma legítima múmia do Egito. Caramba! Olha só que interessante. E aí a gente tem o corpo mumificado da provável cantora egípcia, conhecida como Tomea, parte do acervo do Museu Egípcio e Rosa Cruz, em Curitiba. Estão conseguindo ver essa imagem aí no finalzinho da página 3 de vocês? É exatamente uma múmia, cara. Isso é muito interessante. Isso é história, isso é arte pura. E aí, gente, lá na página 4 diz o seguinte: assim como acontecia com os povos pré-históricos, a arte do Antigo Egito também estava profundamente ligada à religião. Então, veja só. Quando a gente fala sobre Idade Média, veja bem, Idade Média é um período que aconteceu aí dentro da história da humanidade. Por exemplo, a gente fala de Idade Média na Europa, enfim. E aí, falando sobre Idade Média, vocês vão perceber que a Idade Média ela estava totalmente atrelada, ou seja, ela tinha conexão com a igreja, principalmente a igreja católica, tá? E aí, todas as artes que aconteciam dentro da Idade Média, ela vai ter uma ligação com a igreja, ou seja, com a religião. Aqui dentro da arte no Egito não muda muita coisa, porque assim como acontecia nos povos pré-históricos, vocês se lembram que nós no bimestre passado estudamos sobre pré-história, falamos sobre o homem pré-histórico, as suas artes, as suas criações artísticas, enfim, a arte do Antigo Egito também estava profundamente ligada à religião. Então a religião, ela vai, é como se a religião, gente, ela fosse
um norteador. Ela vai nortear a arte. Então, a arte, ela também caminha com a religião, a arte caminha com a cultura, a arte caminha com os costumes, a arte caminha com as crenças. Então, as coisas estão sempre interligadas, tá bom? Ou a arte está criticando, ou ela está afirmando, ou ela está sempre em uma posição de colocar as pessoas para pensar em relação a alguma coisa. Assim como a filosofia, a sociologia e todas as outras matérias que vocês sabem que também são capazes de fazer isso. Mas a arte egípcia, ela estava totalmente ligada à religião, tá bom? A própria Tomea, que é aquela cantora que vocês viram lá, também teria se dedicado à música em um santuário da deusa Isis. Quem foi a deusa Isis, gente? É uma das mais populares divindades egípcias, considerada a protetora das crianças. Que legal! E olha só, gente, a gente tem aí o rosto de Tomea reconstruído com auxílio de programas de computador. Quase que um autorretrato dela, né? Olha só que interessante aquilo que nós estávamos vendo na nossa aula passada, falando sobre autorretratos. E a gente tem aqui um autorretrato, né? Como se fosse... como naquela época não existia tecnologia, a gente tá falando de quase nossa, a gente tá falando aqui de 4.500 anos. Mas da Tomea, deixa eu ver aqui quando foi. 2.600 anos. É muito tempo. Então naquela época nem existia máquina fotográfica. Imagine só a ideia de se fazer autorretratos. Apesar de que a arte egípcia, ela tem esses retratos, mas não são autorretratos. Vocês vão ver mais pra frente, quando a gente adentrar nas artes egípcias, que eles faziam a lei da frontalidade, todas essas coisas mais. Vocês vão ver. Aí, gente, olha só. Em 2012, baseando-se em estudos do arqueólogo Moacir Elias Santos, o artista Cícero Moraes recriou digitalmente o rosto de Tomea. Olha só, gente, um artista conseguiu recriar as imagens do rosto dessa cantora aí, dessa época. Olha só que interessante. E aí, a gente pode ter uma ideia de como ela era em vida. Estima-se que a cantora tenha morrido aos 25 anos. Engraçado, né? Todos os artistas que eu conheço, que são, assim, muito legais, muito bons, não todos, mas a gente tem aí alguns artistas que sempre morrem aos 25 anos. Mas é uma questão meio que... não quer dizer muita coisa, não. Mas ela morreu aos 25 anos, olha só que interessante. E aí a gente tem, olha só, o país de Tomé acima inspirou vários artistas brasileiros, como a intérprete baiana Margareth Menezes, que é essa moça aqui. E a reconstrução da imagem dessa cantora, da Tomea, é essa daqui. E aí, nesse processo que vocês estão vendo aqui, ó, de computação gráfica, ele conseguiu reconstruir o rosto, ou seja, o busto, o retrato dessa artista, que é justamente essa múmia que tá aqui, ó, no finalzinho da página 3 de vocês. Isso é bastante interessante e curioso, né, gente? Pois é. Aí vocês vejam lá. A artista e intérprete baiana Margareth Menezes, olha só como é que ela é. E olha só como é que é a Tomea. Vocês conseguem perceber algum ponto de identificação entre as duas? Eu consigo perceber muito claramente que elas possuem o tom de pele igual, o cabelo igual, o formato do rosto igual, até quase o sorriso é igual. Muito interessante. Será que existia alguém parecido com você naquela época? Já parou pra pensar nisso? É uma coisa bem interessante pra gente se perguntar, né? Então, lá no Antigo Egito, as pessoas acreditavam na vida após a morte. Não é à toa que muitas múmias foram enterradas com alguns bens materiais, porque eles acreditavam que, se enterrando essas pessoas com seus bens materiais, eles estariam levando esses bens materiais para outra vida, ou seja, para a vida além da morte. Então, eles acreditavam nessa vida além da morte, tá? Mas para que a alma pudesse continuar existindo no além, era importante que o corpo permanecesse em bom estado. Então, essas múmias, elas precisavam estar bem conservadas. Para isso, foi desenvolvido a mumificação, técnica que evitava o apodrecimento da carne humana. Então, é por isso que quando a gente fala sobre múmias, por isso que quando a gente fala sobre Egito, sobre pirâmides, vocês precisam associar a mumificação, ou seja, essas múmias, porque eles faziam isso como parte, como ritual
cultural. Olha só que interessante. A gente não falou sobre ritual, gente. Lembra que nós falamos sobre ritual no nosso primeiro bimestre? E a gente falou que as pessoas na pré-história tinham rituais a serem seguidos, porque isso era totalmente cultural, né? Eles se comunicavam dessa maneira dentro de uma determinada sociedade. Aqui no Egito não vai ser diferente. Eles também possuem essa cultura, eles também possuem esse costume, eles também possuem essa crença. Então tudo isso está atrelado ao quê? A uma cultura desenvolvida por aquele povo. Então eles mumificavam, traziam essa técnica de mumificação dos corpos para que eles ficassem conservados. Não é à toa que a gente tem esses corpos até hoje, né? Como vocês viram aqui da cantora Tomeia. E a gente tem esses corpos conservados até hoje, depois de mais de 4.500 anos. É muito tempo. Evitando assim o apodrecimento da carne humana, né? E aí nesse processo, os órgãos internos eram retirados e guardados em vasos. Após receber a aplicação da substância conservante, como resinas, o corpo era enrolado em faixas de linho. No túmulo eram deixados objetos pessoais, roupas, joias, comidas e orações, além de pinturas e esculturas para serem apreciadas pela alma do morto. Exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês, gente. Tinha-se essa crença de que as pessoas, elas acreditavam na vida após a morte, né? E acreditando na vida após a morte, considerava-se que ao se mumificar e colocar essas múmias lá dentro das pirâmides para descansarem, passarem para outra vida, estaria fazendo com que elas, né, passassem dessa vida que eles viviam aqui para uma outra vida. E passando para essa outra vida, eles poderiam levar os seus bens materiais. Então era por isso que eles eram enterrados justamente com essas matérias, né? Ah, porque se eu tinha muito dinheiro, então me enterre com o meu dinheiro, porque assim eu estarei levando para outra vida. Ó as ideias. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. A gente pode julgar? A gente pode ter uma opinião sobre isso? A gente pode ter uma opinião sobre isso. Mas era a cultura da época. E sendo a cultura da época, sendo a crença daquelas pessoas, a gente não pode dizer se é certo ou errado. Era no que eles acreditavam. Se era no que eles acreditavam e eles achavam certo, então a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso. Não se esqueçam que eu sempre falo isso para vocês em relação a culturas que são muito diferentes da nossa, que a gente tem que aprender a ter esse tato de conseguir observar e enxergar com outros olhos, tá bom? E aqui, gente, ó, tem para vocês o seguinte, de acordo com o arqueólogo Moacir Elias Santos, que é justamente aquele arqueólogo que a gente falou sobre a cantora, né? Tomeia foi encontrada na segunda metade do século XVIII, em uma necrópole de Tebas ocidental. Uma inscrição em seu caixão a associava a Ísis, ou seja, a cantora tinha associação, ela era associada a essa deusa Ísis. E olha só o que estava escrito lá. Sabemos que suas funções não eram propriamente sacerdotais, mas não podemos descartar a possibilidade de que ela tenha atuado como cantora ou até mesmo como musicista de um santuário da deusa. Ou seja, muito provavelmente era uma mulher que cantava para a deusa Ísis. Então ela tinha essa conexão com a deusa Ísis, tá bom? Então não se sabe o nome verdadeiro de Tomeia. Esse apelido foi lhe dado pelo diretor do museu George West, que a recebeu nos Estados Unidos em 1886, de um secretário do governo estadunidense, que por sua vez obteve a múmia do Khedive Mohamed Pashtewifik, quando em viagem ao Egito. A escolha foi uma homenagem aos faraós Tomés da 18ª dinastia. Em abril de 1995, ela chegou a Curitiba, onde permanece atualmente em exposição no Museu Egípcio e Rosa Cruz. No local, foram construídas uma antecâmara e uma câmara funerária para servir de tumba à múmia. O artista plástico paranaense Luiz César Vieira foi o responsável por decorá-las com pinturas murais e inscrições inspiradas em tumbas tebanas. Então a gente tem, olha só, outras funções dos artistas, eles também podem trabalhar de outras maneiras. Tá vendo que a gente precisou de um artista para reconstruir o busto da
da cantora Tomeia. A gente também precisou de um artista para poder fazer a ornamentação do espaço onde essa múmia estaria sendo exposta, que a gente, como vocês viram lá em Curitiba, né, nesse museu. E a gente também precisou de uma artista e a própria múmia era uma artista. Então veja só o ofício, né? Se é que a gente pode chamar de ofício, de trabalho, mas os artistas já estão aí presentes na nossa vida há milhares de anos, há muito tempo. Até quando a gente fala de pré-história, a gente fala de artista. Na verdade, a gente está falando lá de pessoas que nem sabiam que poderiam ser consideradas artistas, mas são, de alguma forma, pessoas artísticas. Meninos, a aula de hoje é basicamente isso. A gente começa só a introduzir o nosso capítulo. Falamos da página de número 2 e 3 e 4. E começamos a falar um pouquinho sobre a página 5. Daí eu deixo como atividade para vocês, caso vocês possam realizar. Se você não tiver o aplicativo no seu celular, não tem problema. Escutaram o que a tia falou? Caso não tenha o aplicativo no seu celular, não tem problema. Mas eu gostaria muito que vocês fizessem da página 5, que vocês realizassem o joguinho aqui do QR Code. Tá bom? Eu falei pra vocês que a gente ia começar a utilizar esses materiais em sala de aula. Caso você tenha o aplicativo do QR Code do Positivo On baixado no seu celular, ou no celular da sua mãe, do seu pai, do seu responsável, você pode tentar escanear esse QR Code aqui para realizar o joguinho, para brincar. Porque tem um joguinho aqui na batida do Olodum e é interessante pra gente poder iniciar a nossa próxima aula. Mas se você não tem, eu sei que muitos celulares aí, às vezes não comportam baixar mais algum outro aplicativo, alguma coisa do tipo, não tem problema, tá bom? Eu não estou avaliando isso, é só uma dica para que vocês possam fazer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, estou morrendo de saudade de vocês, gente. Até mais.